O judiciário brasileiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês que não vão dizer. Não vão dizer no Brasil porque não podem. O judiciário brasileiro é a maior organização criminosa do país. É pior que o Congresso, pior do que o PCC, pior que o Comando Vermelho. Da vara mais baixa até o STF, quando você soma todos eles, essa é a maior organização criminosa do Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Aí eu fui falar assim, não, mas os Estados Unidos tem que parar de comparar o Brasil com os Estados Unidos, então vamos comparar com a bosta que é a Argentina. Um salário médio de um advogado na Argentina em 2025 varia entre 900 mil a 1 milhão de pesos argentinos por mês. Tá? Vou botar aí 1,5 milhão em média se você pegar os profissionais. O juiz de primeira instância, na Argentina, o salário base é de 900 mil pesos. Se você adicionar e tal, no topo da carreira chega a 4 milhões por mês. A gente não tem peso, não tem teto e piso. Mas não existe essa putaria de um juiz ganhar 20 vezes o salário de um advogado e reclamar que não está tendo lanchinho, que não está tendo café. E o custo do poder judicial na Argentina para 2025 é algo como 9 bilhões de dólares. O que equivale a aproximadamente 0,4% do PIB, portanto, 1/3 do custo em relação ao PIB do judiciário no Brasil. E eu falo, o que acontece no Brasil não é normal. O STF hoje custa quase 50% mais só o STF aos cofres brasileiros do que a família real britânica custa ao Reino Unido. Aliás, a família real, além de custar menos, ela é lucrativa ao Reino Unido. Enquanto o judiciário só traz custo e produz centenas de milhares de juízes vagabundos. O nosso judiciário é o mais caro do mundo! E a mulher vai na porra da televisão, no plenário do STF, reclamar que não tem lanche, que tem que pagar o próprio carro, meu Deus! E você olha e fala assim, não, mas tá uma maravilha. A produtividade desses caras deve ser uma máquina. Afinal, tô pagando a eles, sei lá, 300 vezes o custo pro PIB brasileiro do que o proporcional dos americanos, mas eles pelo menos estão mandando muito bem, né? Porra, tem mais de 80 milhões de processos pendentes no Brasil. É quase um processo pendente para cada 3 brasileiros. E quando o juiz resolve julgar, quem faz tudo é o estagiário, ou pior, como se suspeita que tenha acontecido em Minas Gerais, nesse caso que viralizou da absolvição de um estuprador, o cara usa a porra do chat GPT pra fazer a decisão. Demite essas porra toda. Bota o chat GPT pra julgar as causas, cara. Melhor! $20 por mês, sei lá, quanto é que custa a assinatura do chat GPT Premium. Você senta lá, submete a peça de um, submete a peça de outro, o chat GPT julga. Vai ser ruim? Vai ser ruim! Mas vai ser pior do que essa merda que é hoje em dia no Brasil? Não vai, pô. Sejamos sinceros, porque tem um monte de advogado aí no chat. E eu pergunto a vocês, advogados, doutores, olhem aqui na lente da verdade, aqui, ó. Como dizia o Clodovil, bota aqui a lente da verdade. Olha aqui na lente da verdade e eu quero que vocês me digam: é só isso mesmo que os advogados, que os juízes no Brasil ganham? Doutor, é só isso mesmo que os juízes no Brasil ganham? Quanto de juízes, eu não vou falar o nome, mas quantos juízes vocês já ouviram falando de venda de propina, venda de sentença, pedindo propina? Quantos juízes não pagam aquele arreguinho para liberar a decisão? Eu vou falar aqui do meu Rio de Janeiro, de novo, aleatoriamente,
É normal o juiz pedir 500 mil para dar uma sentença favorável. Papo normal. Eu vou dizer o seguinte, em um dado momento eu até vou ser mais específico. Guardem esse dia. Em um dado momento eu vou ser mais específico. Eu vou esperar o ano que vem, que eu acho que no ano que vem o chicote vai mudar de mão, e aí a gente volta a falar nesse assunto. Mas quantos juízes vocês já não ouviram pedir propina, doutores? Quantos juízes não têm conchavos com escritório de advocacia? Vamos pegar um exemplo do Marcelo Bretas. Né? Tinha muita gente que tirava foto, o herói, Lava Jato do Rio de Janeiro. Foi expulso do judiciário pelo quê, o herói da Lava Jato do Rio de Janeiro? O herói, o mesmo cara que fala de mim em relação a um sócio, um ex-sócio, que eu quase saí na porrada. Aliás, só não saí na porrada com o Rei Arthur, como o Bretas chama, porque eu fui fisicamente segurado por outros sócios, um sócio gigante, que segurou a gente. O Rei Arthur me ameaçou de morte. Agora, esse Bretas, que tinha que lavar a boca imunda e corrupta dele antes de falar de mim, por que foi aposentado? Foi aposentado porque negociou pena, orientou advogado e combinou estratégia com o Ministério Público para condenar réu, para mandar nego para prisão. Não pensa que é pessoal comigo, não. O Arthur Pinheiro Machado, lá do Quinto Elemento, já falei isso até pro Constantino, não fala dessa porra do Arthur, não, porque eu acho que era o Bretas também em cima dele. Mesmo vagabundo. Tinha que contratar lá o Nitalmar, o advogado dele, aí ficava tudo certo. Imagina se não tinha grana. E é assim que funciona o judiciário no Brasil. E qual foi a punição para esse vagabundo? Aposentadoria compulsória, recebendo mensalmente, agora dezenas de milhares de reais do seu dinheiro, que ele continua recebendo. Agora quer ser candidato a deputado pelo Novo. Porra, Novo? Desculpa, Novo. Mas vocês estão colecionando um esquadrão de picaretas, hein? Não basta o Dr. Chili, que vai ter também. Eu tenho que arrumar um apelido pro Marcelo Bretas. Vou pensar num apelido pra ele até o... É porque ele é tão irrelevante hoje em dia, mas... O judiciário brasileiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês que não vão dizer. Não vão dizer no Brasil porque não podem. O judiciário brasileiro é a maior organização criminosa do país. É pior que o Congresso, pior do que o PCC, pior que o Comando Vermelho. Da vara mais baixa até o STF, quando você soma todos eles, essa é a maior organização criminosa do Brasil. Fora, quantos escritórios de advocacia, doutores, cujo não tem um sóciozinho ali no quadro societário, que é o filho do desembargador fulano, a filha do desembargador cicrano. Porque senão, se você não tiver isso, você não vai nem conseguir uma audiência com uma divindade dessas... que, coitadas, estão tendo que pagar o próprio carro. Não tem uma... O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda é o melhorzinho, mas não tem uma porra de um fórum que preste, não tem um tribunal que preste, não tem uma vara que preste, exceto a minha vara no Brasil. Tenta fazer um inventário no Brasil para saber quem é que vai... Quanto tempo vai demorar para você ver o dinheiro da sua família ou do patrimônio que foi deixado para você. Tem gente que passa décadas esperando o resultado de um processo, enquanto o juiz que deveria julgar tem folga, tá trabalhando não sei quantos, férias de não sei quantos meses, recesso do judiciário, joguinho de tênis, quadra, de squash de manhã, academia, e chega à tarde no fórum. E reclama de estar recebendo 100 mil reais. E aí os caras querem o quê? Querem mais. Eu volto a dizer, mas é o cacete. Se dependesse de mim, eu demitia todos e contratava o ChatGPT. O país tá quebrado. O nego tá fudido e eles querem que você se sacrifique mais para pagar o salário de marajá deles. Hoje eu vi uma notícia, não sei se a gente tem aí, eu acho que o João deve ter esquecido porque eu não tô vendo no roteiro. Constituição Civil tem o pior ano em 9 anos para o Brasil. A Constituição Civil, que é um dos setores que mais emprega no Brasil, o setor do qual eu fiz parte. Quando eu estava nessa terra maldita, na mão desses vagabundos, inclusive sendo extorquido por esse Marcelo Bretas. A Constituição Civil tem o pior ano em 9 anos para o Brasil.
pior ano em 9 anos pro Brasil. E a mulher vai lá reclamar. Um absurdo, a lei orgânica. A Constituição diz que a gente tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo. Não temos nem apartamento. Temos que pagar pela nossa própria casa quase que como se nós fôssemos uma pessoa comum. Eu já assumi isso aqui pra mim e eu recomendo isso a todos os brasileiros. Nunca sentem na frente de um juiz e refiram-se a ele como excelência. Nada do tipo. É o senhor e olhe lá. Não tem nada de excelente nesses caras. O senhor e olhe lá. É uma pena, cara. É uma pena que o Collor deslegitimou anos atrás essa maravilha da ideia que era caçar os marajás no Brasil. Porque os marajás brasileiros do Brasil hoje estão no judiciário. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que eu viralizei na imprensa, não tem tanto tempo. A minha carreira é num certo sentido, na televisão, no YouTube, meio meteórica. Foi em 2021, talvez? Não, 2020. Final de 2020. Foi a minha estreia do jornalismo televisivo. E logo naquela época, no início da minha participação, eu fazia o programa 3 em 1 na Jovem Pan. E eu entrei numa discussão com a Thaís Oyama. Na época a Thaís Oyama fazia a Jovem Pan e o 3 em 1. E aí era um programa de debate. Eu ainda era bem desconhecido do público e ela puxou uma cartada. Aquela cartada. Não, porque eu enche a boca, né? Não, porque o jornalismo profissional, ela que é uma mentirosa doente, que se acha jornalista profissional, é uma mentirosa, a professora Olavo de Carvalho humilhou-a, não preciso fazer o mesmo, até porque ela foi pro UOL, que é onde os jornalistas vão para morrer. E na época eu respondi a ela da seguinte forma. Você tem o trecho aí, Bruno? Pra gente, direto do túnel do tempo. Assis, porque o trabalho que vocês jornalistas, que nós jornalistas temos feito é tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá pra fazer uma autocrítica, não? Que tal parar pra você pensar? O que você está fazendo aqui? Será que a população não está tendo a sua você opinião respeitar representada? o programa, será que a opinião? Será que a população tal você respeitar a pessoa que te contrata? Por que será que a Jovem Pan lidera você sempre? respeitar o Porque ela ouvinte dá que está aqui pagando, ouvinte, inclusive com anúncios, para ver jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Quem tem saudade dessa época? E essa frase gerou 2 efeitos. Um na população, e foi muito legal, como eu disse, no primeiro momento que eu viralizei, teve muita gente fazendo camisa, levando faixa para manifestação e coisa e tal. E um outro efeito na imprensa, que naturalmente, na velha mídia, teve um faniquito com a minha fala. Eles rasgaram as calcinhas, ficaram loucos de alguém ter dito que o jornalismo profissional morreu em 2020. Eis que, nesta semana, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, alguém com quem eu evidentemente não concordo, mas admiro como jornalista, que é o William Vac, é o ex-Globo, atual CNN, é impossível ser mais establishment jornalístico do que o William Vac, proferiu a seguinte fala. Bota aí o vídeo do William Vac. A imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Vamos de novo? A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Eu, na minha carreira jornalística, eu sempre tentei não brigar com a notícia. Ou seja, eu posso gostar do que acontece ou não gostar do que acontece, mas se é notícia, é notícia. A notícia é. A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Quando você usa a expressão gatekeeper, nós, agora estou falando aqui não do jeito corporativo, estou falando da minha posição como pessoa, como profissional de comunicação. Gatekeeper a gente entende como o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Então é mais ou menos assim. Eu não gostei deste fato que me apresentaram, mas se ele foi publicado ou se ele foi divulgado em tal lugar, então aquilo procede. Este, da nossa entendimento, profissionais de comunicação, é o entendimento da expressão gatekeeper. E esta é a condição que nós perdemos. Porque aquela referência a
puxa vida, será que isso aqui é verdade? Ah, mas veio de tal lugar. Então, se veio deste lugar, e este lugar é reconhecido como guardião da veracidade objetiva dos fatos, então eu posso não gostar do fato, mas a veracidade objetiva está preservada. Isto se foi. Pro bem ou pro mal, cada um tem a sua opinião a respeito, mas isso acabou. Ou seja, o que o William Vac está dizendo é o jornalismo profissional morreu. Se acabou, se foi, o William Vac agora adotou 5 anos depois, 6 anos depois, o slogan do Paulo Figueiredo: o jornalismo profissional morreu. Talvez não da mesma forma direta com a qual eu gosto de fazer, eu acho que esse aqui é o meu diferencial, eu falo com vocês na lata, direto, o papo aqui é reto, mas ele está dizendo que o jornalismo profissional morreu. A gente tem que lidar com isso faz parte. Onde é que você ouve alguém falando do poder judiciário da forma que eu estou falando agora? Vejam o caso das jornalistas da grande mídia com o STF, anos calados diante dos esquemas dos escritórios dos familiares. Aí, quando gente grande, quando a elite começou a ter interesses em queimar os ministros, aí começaram a falar sobre. Aí todo mundo acordou. E aí é porque é o que o William Vac está falando. É briga com a notícia, não vai atrás do fato. Isso que existe hoje não é mais jornalista. Ainda existem bons jornalistas na velha mídia, mas não no trabalho de jornalismo. Eles são, inclusive, instrumentalizados para uma guerra de propaganda entre poderosos. Hoje, jornalismo é guerra de propaganda entre poderosos. O que você pode contar, graças a Deus, com jornalismo independente? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.